Amém. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eva Nascimento. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tenho uma palavra para vocês. É mais um testemunho. Como eu recebi Jesus em minha vida. E eu que não o conhecia. Eu conhecia de ouvir falar. Mas eu nunca tive esse contato com o Senhor. Eu não conhecia a Deus, né? Porque antes para mim Deus era um homem bom, um espírito bom, que ficava feliz quando fazia alguma coisa boa e ficava triste quando fazíamos alguma coisa ruim. Mas, de uma forma ou outra, eu acreditava em Deus, apesar de acreditar em muitas outras coisas. Eu creio que Deus fazia parte desse pacote que eu acreditava, não tinha entendimento nenhum. Mas eu quero fazer algo que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração. Eu creio que se o Senhor colocou no meu coração, porque também vai ajudar alguém, assim como outro testemunho de outras pessoas edificaram a minha vida. Em 1999, abriu uma igreja aqui perto da minha casa, lugar onde estava para alugar, e ali se instalou uma igreja. Mas o que chamou muito a minha atenção, uma amiga da gente, uma antiga amiga, nos convidando para ir na inauguração da igreja. A gente achou até estranho, mas eu fui na inauguração da igreja, né? Fui eu, foi meu esposo e minhas filhas e meu filho. Eu tenho 3 mulheres e um rapaz, né? E eles eram pequenos na época, né? Bem jovem. E a gente foi na inauguração da igreja. Foi tudo bem, né? Mas eu não voltei mais. Mas o meu esposo, ele voltou nas próximas reuniões que tinha. Ele sempre estava lá e levava as crianças também. E não só isso, como ele também participava da EBD, né, que é a Escola Bíblica Dominical. Minhas crianças também participavam. Elas traziam trabalhos para casa, tudo mostrava os trabalhos de Jesus que eles faziam. Eu achava interessante, né, porque era bom ver a criança num bom caminho e no caminho de Deus, né. Só que eu não gostava, eu não conseguia gostar de crente. Eu nunca fui muito fã de crente, apesar de já ter amigas que eram crente. Eu achava um desperdício de vida uma pessoa ser evangélica. Eu não concordava. Por causa dos meios que eu fui criada, por causa das coisas que eu acreditava, por causa de muitas outras religiões que eu havia passado, né? Eu sou uma pessoa que veio da Umbanda. Eu fui criada neste meio, mesmo também no meio da Igreja Católica. Então, era uma coisa que... E outras coisas também, não foi só isso. Eu me envolvi em outras religiões, até seitas também. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Os irmãos dessa igreja sempre me evangelizavam. Sempre eu ia uma vez ou outra. Eu ia na igreja, até participava de alguma coisa assim, mas jamais me envolvia, nem pensava em me envolver. Mas as pessoas sempre perguntando para mim, você não quer aceitar Jesus? Você, sabe, tinha aquele apelo, naquele tempo tinha muita pregação da cruz, e tinha aquele apelo para as pessoas aceitarem a Jesus. Então eu até ia, participava, mas sem envolvimento. E de tanto ficar aquela cobrança de irmãos vir na minha casa me evangelizar, de ouvir a palavra, coisa assim, eu lembro que um dia eu peguei, teve um apelo na igreja, eu peguei, fui lá na frente e ergui minha mão. E falei assim, eu vou aceitar Jesus, né? Ninguém mais vai ficar falando para mim, você não quer aceitar Jesus, você não quer... Então eu já estava, aquilo me incomodava. E ao mesmo tempo me incomodava o fato de eu não aceitar ao Senhor Jesus. Mas não estava no meu coração. Então o que aconteceu? Eu aceitei. Os irmãos em Cristo, né, da igreja ficaram muito felizes. E até perguntavam para mim no dia seguinte, aí você sentiu alguma coisa? O que é que você está sentindo? Mas eu não sentia nada. Eu não havia aceitado Jesus, não havia uma aceitação. Eu só fui lá, ergui a mão assim, ninguém mais, quando aparecia na igreja, ninguém ia ficar mais tentando me evangelizar, tentando me falar de Jesus. Então fui lá e ergui a mão, né? Gostava de Deus, amava Deus, do meu jeito, o Deus que eu conhecia, mas era mais fácil acreditar nas outras coisas que eu praticava do que acreditar em Deus. Mas tudo bem, eu fui e aceitei. E aconteceu uma coisa bem interessante. Por aqueles dias, por uns dias mais tarde, aconteceu uma coisa dessa minha amiga
que tinha vivido aqui em São Paulo uma vida já meia louca. Os últimos tempos que ela viveu foi envolvida em barra pesada mesmo. Tinha se separado do esposo, aconteceu tanta coisa na vida dela que ela precisou sair da região aqui para não sofrer maiores consequências. Os parentes dela falaram para mim que ela tinha se convertido, que ela tinha aceitado Jesus. E ela veio para São Paulo, que ela precisou, não lembro o motivo que ela precisou vir a São Paulo, porque ela tinha ido embora para o Nordeste. Aí ela veio para São Paulo, e nisso ela estava na casa dos parentes dela, ela veio para minha casa e passou quase 2 semanas em casa. E durante esta semana que ela passou em casa, parece que o Senhor queria me mostrar algo, e realmente o Senhor queria. Aconteceu muitas situações, parece de confronto com ela mesma, e que se a pessoa que eu conhecia que ela era, eu sabia muito bem qual seria as atitudes dela. E a atitude dela, quer dizer, foi totalmente diferente do que eu esperava. A cada situação que acontecia, as coisas que a gente conversava, eu via que ela tinha realmente mudado. Ela praticamente me deu um testemunho contando todas as coisas que tinham acontecido na vida dela, como ela chegou até o fundo do poço e como ela teve esse encontro com Jesus e Jesus a resgatou. Não tinha como eu não acreditar, porque era uma pessoa que eu conhecia e algo foi entrando no meu coração. Eu fui vendo que realmente Jesus era o caminho certo a seguir. Para mim é só mais uma religião, mas falava, essa religião é certa de mim seguir a Jesus. Eu lembro de falar para ela assim, né? Não vou citar o nome dela aqui, mas eu falei para ela assim, vou falar, amiga, eu sei que Jesus é o melhor caminho, mas tem um porém comigo. Eu falei para ela assim, desse jeito eu falei para ela, sabe quando você namora alguém? Não que eu namorava com o inimigo, mas eu estou dando um exemplo para ela. Sabe quando você namora alguém, quando você é envolvida com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa não presta, mas você gosta de estar ali e ficar com aquela pessoa? Mas de repente do outro lado tem uma pessoa que te ama, que te dá o maior valor. Todo mundo fala para você quanto aquela pessoa é boa, mas você não consegue, apesar de você acreditar e saber que aquela pessoa assim, você não consegue amar esta pessoa. Eu falei para ela, é assim a minha relação com Jesus. Eu não consigo amá-la ao ponto de entregar a minha vida para Ele. Foi assim que eu falei. Aí eu lembro que ela ficou olhando para mim, aí ela falou assim, gente, não se preocupe se eu chorar. Eu lembro que ela falou assim para mim, Eva, o que você faz quando você vai dormir? Eu falei, reza o Pai Nosso. Aí ela falou assim, então, quando você for dormir, reza o seu Pai Nosso, tranquila, e depois, isso que você está falando para mim, fale para Jesus. Aí eu ouvi o que ela disse, fale para Jesus. Assim como você está conversando comigo, converse com Ele, fale para Ele. De noite, quando você for dormir. Eu ouvi aquilo e falei, tudo bem. E eu lembro que quando chegou de noite, já tinha posto minhas crianças para dormir, meu marido também, esposo, já estava ali, já dormindo, eu fui a última a dormir. Eu lembro que eu orei o Pai Nosso, né? E depois eu fiquei quieta. Eu lembro que eu cobri a cabeça, eu pus a mão assim, e falei tão rápido, exatamente como eu vou falar. Eu falei assim, Senhor Jesus, se esse amor existe, então me mostre. Exatamente, vou repetir, Senhor Jesus, se esse amor existe, então me mostre. Mas eu falei bem rápido, Senhor Jesus, se esse amor existe, então me mostre. Desse jeito. E pronto. Parece que eu estava com medo, eu estava com receio, porque acho que, não sei, eu já tinha falado com o Senhor, com Deus outras vezes, mas não assim, né? Eu já tinha rezado, fazendo um monte de coisa, mas não assim. E eu falei então para o Senhor, se esse amor existe, então me mostre. E eu fui dormir. Eu lembro que eu acordei no outro dia. O que aconteceu? Minhas crianças estavam brincando no quintal, era mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã, não lembro a que horário foi que isso aconteceu. As crianças brincando, eu dentro da minha casa puxando móveis para lá, resolvi fazer uma faxina, puxando móveis para lá, móveis para cá, né, varrendo. E eu lembro que eu tinha
um aparelho de som e tinha umas fitas cassete ali, porque uma das irmãs que me evangelizava falava assim para mim: pega umas fitas de música que você tem aí, arruma para mim, aí empresta aí para mim que eu vou gravar os louvores para você ouvir em casa. Quando você estiver ouvindo música, coloque essas fitas, você vai ouvir alguns louvores, né? Qualquer dia eu conto tudo, vou contando aos poucos. Tem muito caso nessa minha caminhada com o Senhor. Até no começo tem muita história, mas eu estou resumindo o meu encontro com Jesus. Eu então peguei uma dessas fitas e pus para tocar. Eu estava ouvindo outras músicas, eu tirei, peguei essa fita e coloquei lá e comecei a estar ali limpando a casa, arrastando móveis e estava tudo bem. Até hoje, eu tento lembrar, eu lembro que era uma cantora, e ela começou a louvar a Deus, tudo bem, o louvor entrou, eu estou ali limpando. Eu só lembro de um nome. Só lembro de um nome, não lembro quem é a cantora, não lembro qual era a letra do hino, não lembro que louvor, que hino era. Eu só lembro de um nome que ela citou no meio da música, quando ela falou, nem sei como que ela estava falando, mas só lembro do nome quando eu vi da boca dela. Jesus. Quando eu vi esse nome, deixa eu tentar me recompor. Não repare como estão meus olhos, tá? Quando eu vi esse nome, tocou algo tão profundo dentro de mim, algo tão profundo dentro de mim que eu não sei explicar. Eu não sei descrever o que aconteceu comigo, porque eu simplesmente comecei a pular, eu comecei a rodopiar dentro de casa, eu pulava, eu rodava sozinha no meio daquela bagunça toda. Por que eu fazia isso? Porque dentro de mim veio um amor, uma alegria, uma sensação, uma euforia que eu queria pular, eu queria abraçar, eu só conseguia falar Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus, eu falava tanta coisa, eu comecei a gritar dentro de casa, ainda bem que tinha um som que estava ligado alto, para a vizinhança não se assustar comigo, porque eu não conseguia me conter, dentro de mim eu não conseguia me conter, era uma alegria tão grande, eu pedi para Ele, que se esse amor existisse, que Ele me mostrasse, Ele me mostrou. Mas me mostrou de um jeito que eu não tivesse dúvida nenhuma que era Ele. Ele se manifestou a mim. Ali eu tive um encontro com Jesus. Ali eu senti todo o amor de Deus dentro de mim. Eu sei que não é todo o amor. É uma fração desse amor e ao mesmo tempo é tão grande. Porque Deus ama todo e não acho que é uma fração. É o amor de Deus, que é divino, que é maravilhoso. A presença do Senhor, o Espírito Santo inundou aquele lugar. Veio aqui na minha casa. E eu creio que até hoje Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Tomou conta do meu ser de uma forma que eu não tinha controle. Eu tinha vontade de sair correndo pela comunidade toda e abraçando as pessoas, sabe? Querer pegar as pessoas e falar para as pessoas: encontrei Jesus, Jesus é maravilhoso, Ele me ama, Ele te ama, Ele quer te salvar, Jesus é maravilhoso, eu amo Jesus, Jesus me ama. Era aquilo que eu me controlei, porque se eu deixasse para fazer o que tinha vontade de fazer, ia sair gritando, ia sair abraçando todo mundo e falando do amor de Deus, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Isso aconteceu comigo no meio da semana e eu fiquei doida para que chegasse domingo, eu fosse lá na frente erguer minha mão e dizer: Senhor, estou aqui, eu aceito o Senhor no meu coração, eu convido ao Senhor a entrar no meu coração, a fazer parte da minha vida. Senhor, tome a minha vida em tuas mãos, tu és o meu Senhor, eu creio em ti. E foi assim que eu conheci o Senhor Jesus. Houve uma mudança muito grande na minha forma, né, de como eu via a Deus. Depois eu fui aprendendo do Senhor. Eu gosto de falar da palavra, eu gosto de estar com o Senhor. Mas a gente sabe que a vida da gente não é fácil, né? Porque você já encontrou o Senhor Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosa, não é? Mas a vida com o Senhor é maravilhosa, sim. Porque problemas nós temos neste mundo, é verdade. Mas Deus vai nos dando vitória. Você vai aprendendo de Deus. Não queira só viver esse momento que realmente o encontro, a gente volta ao primeiro amor, é maravilhoso. Mas Deus tem muito mais para ensinar. Nós temos muito mais para viver.
né? E de tudo que você procura, e você vai saber, você vai aprender, você vai desfrutar, sempre terá mais para você desfrutar, para você viver no Senhor. Jesus, esse amor existe, então me mostre. E Ele me mostrou. E eu só tenho que louvar a Deus. Eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês. E eu vou deixar o Espírito Santo me dirigir. E cada vez que eu estiver falando com vocês, eu quero falar daquilo que Ele me traz à memória. E de muitas coisas que eu vivo com Deus. Então eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que edifique a sua vida. Porque muitas das vezes você sabe o caminho certo a seguir. Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. É o único caminho que nos conduz a Deus. Mas nós não temos força. Mas você precisa convidá-lo. Mesmo que você não sinta nada. Convida ele, fala para ele que você quer conhecer ele. Fala para ele que você quer que ele mostre o amor, que você entenda. Sabe? Que ele se revele, que ele se manifeste a você. Jesus vai fazer isso, não tem como nós nos chegarmos a ele e ele não responder. Ele respondeu a mim, vai responder a você. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu, de repente, não tinha um coração tão assim, apaixonado por Jesus, um coração que amava ao Senhor, que amava a Deus, mas eu convidei a ele. Se esse amor existe, então me mostra. E ele me mostrou. Glórias a Deus por isso. Eu tenho muitas outras coisas para compartilhar com vocês, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Espero em nome de Jesus que eu possa estar ajudando a ter um encontro com Jesus. E nesse canal eu vou falar muito sobre isso. Sobre Jesus, sobre a vida com Jesus, porque esse é o propósito, levar Jesus às pessoas, convidar as pessoas a conhecer a salvação. Essa salvação que é um presente de Deus para nós. E muitos não desfrutam porque não conhecem, porque não sabem, porque não aprenderam. Muitas vezes tem gente que pensa que Jesus é só um espírito de luz, um santo, e só isso, que veio nessa terra mostrar o amor e depois morreu por nós, porque muitos não creram nele e mataram ele. Mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Ele veio assim nessa terra mostrar o amor de Deus. Muitos não creram, mas ele, nosso Salvador, o Filho de Deus enviado a essa terra para nos salvar, que morreu em nosso lugar, no meu e no seu, para que tivéssemos vida, e vida em vitória, salvação, eternidade com o Senhor, reconciliação, e nos tornamos filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. E eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, que você possa estar curtindo, compartilhando, para que chegue a outras pessoas também. E vai ter mais vídeo meu a cada dia. Eu vou estar falando um pouco de Jesus, um pouco do meu testemunho e muitas outras coisas, experiência que eu tenho nessa caminhada com o Senhor. Eu quero compartilhar com vocês para que também abençoe a tua vida, que a sua vida seja edificada também no Senhor. Amém. Fique com Deus e que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. Beijos.